Ontem à noite, a contar para a Liga NOS, o Benfica deslocou-se à Madeira para defrontar a equipa de Daniel Ramos no Caldeirão e não conseguiu vencer, apenas conquistando um ponto num terreno muito difícil em que o estado da relva também prejudicou as duas equipas. O Benfica veio de uma derrota muito pesada na Suíça frente ao Basileia para a Liga dos Campeões e os adeptos estavam à espera de uma reação da equipa de Rui Vitória no Caldeirão frente ao Marítimo. Um empate que deixa os adeptos do Benfica muito tristes, muito chateados. Porquê? Porque isto parece que o Benfica está numa pequena crise. Decidi escolher este jogo e decidi analisar a equipa de Rui Vitória, o Benfica. Portanto, o 11 inicial, a aposta de Rui Vitória foi Júlio César na baliza, lado direito tivemos André Almeida, lado esquerdo Grimaldo, dupla de centrais com Luizão e Jardel, pivô defensivo Feiza, uma linha de 3 à frente de Feiza, Pizzi no corredor central, Sálvio mais à direita, Servi mais à esquerda e na frente Jonas no apoio a Raul Jiménez. Portanto, eu vou falar dos comportamentos e princípios de jogo que Rui Vitória trouxe para este jogo frente ao Marítimo, apontar alguns erros que, na minha opinião, são erros crassos e que depois dá com que o adversário, sendo rápido, consiga fazer puros contra-ataques, criando muito perigo para a baliza de Júlio César. O Benfica tinha sempre uma primeira fase de construção, ou tentava construir através da sua primeira fase, quando os centrais Luizão e Jardel abriam para que Feiza descesse no terreno, descesse no seu corredor central e fizesse uma linha de 3. Acontecia que os laterais se projetavam, na esquerda Grimaldo e na direita André Almeida, e depois era Pizzi, e neste caso muito bem Pizzi à procura entre linhas, a dar linhas de passe para que o Benfica depois passasse dessa primeira fase para uma segunda fase. O problema do Benfica estava depois na construção da segunda fase. Eu vou já explicar os problemas tendo em vista o meu ponto, e então vamos começar com os corredores laterais. No lado direito era exatamente igual ao lado esquerdo, as dinâmicas e as rotinas ofensivas. No lado direito, dando como exemplo, era André Almeida, que aproveitava o corredor quando o Sálvio fazia movimentos mais interiores. Sálvio vinha mais para o centro do terreno para criar superioridade numérica e para libertar o corredor a André Almeida. André Almeida procurava assim a verticalidade, a sua profundidade para criar desequilíbrios da equipa de Daniel Ramos. Feiza ainda naquela linha 3 a sair da posição, e Pizzi bem no coração do campo, no centro do terreno, também na perspectiva de dar uma linha de passe. Aqui quis destacar André Almeida, que dava a profundidade através do corredor quando o Sálvio fazia movimentos mais interiores, mas não só André Almeida conseguia subir no terreno, e tudo dependia daquilo que o jogo solicitava. E no lado direito quem dava a largura à frente de ataque era Sálvio. Sálvio dava a largura, colava-se à linha mais à direita do ataque do Benfica. André Almeida um pouco mais recuado, e depois reparem no paralelismo posicional entre Feiza e Pizzi. Aqui claramente falta um destaque naquele ponto referência que eu coloquei a vermelho. Na minha opinião deveria estar Jonas, até porque aqui parece-me que houve uma troca posicional. Servi está muito dentro e depois é Jonas que está no corredor contrário à bola. Aqui começavam os problemas da equipa do Benfica, ou seja, numa preparação da segunda fase e depois tentar chegar a uma terceira fase. Benfica com muitos problemas em termos de posicionamento, e depois também muitos problemas em termos de rotinas ofensivas. Esta é uma equipa que já está no Benfica há alguns anos.
Rui Vitória vai para o seu terceiro ano e custa-me acreditar como é que o Benfica ainda não conseguiu nesta temporada definir muito bem as rotinas ofensivas. Problemas por parte de Jonas com e sem bola, problemas por parte de Pizzi com e sem bola, e o Benfica não conseguia construir uma boa ligação da segunda fase para a terceira fase. Portanto, nos corredores laterais, a dinâmica de André Almeida e Sálvio era exatamente igual à dinâmica de Grimaldo e Servi. Servi dentro, Grimaldo subia, ou então era Servi que dava a largura mais à frente de ataque, mais no corredor do lado esquerdo. Depois tínhamos outro problema, era no miolo, no corredor central. Nesta imagem reparem que Pizzi e Feiza estão num posicionamento em termos diagonais, ou seja, Feiza mais recuado, completando uma linha de 3, mas agora Feiza não está no meio, está mais à direita. Pizzi muito bem ali no corredor central à procura de uma linha de passe, mas no meu entender está errado. Porquê? Porque a bola vem do corredor mais à direita e reparem que eu simbolizei onde é que deveriam estar os jogadores do Benfica quando o Feiza está com posse de bola. Reparem que quando o Feiza tem a bola, na parte e partindo da parte mais à frente, reparem onde está Grimaldo, Servi, Sálvio e também Raul Jiménez. Reparem que estão 4 jogadores praticamente em linha para os 4 defesas do Marítimo, e depois, na minha perspectiva, Jonas tinha que procurar entre linhas naquele espaço mais no corredor central, e Pizzi tem que bascular no sentido da bola também para criar linhas de passe e tentar criar o desequilíbrio. Reparem neste desfazamento posicional com 4 jogadores do Benfica completamente fora da jogada, fora das rotinas, e depois reparem que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogadores do Marítimo a fazer uma ocupação zonal na parte mais central do meio campo e um pouco mais descaído para a esquerda. Porquê? Porque a bola está em posse do Benfica mais no lado direito. Tanto o Pizzi como o Jonas, grandes dificuldades em encontrar soluções para este Benfica, e depois os jogadores da frente pouco móveis, não davam linhas de passe, não eram agressivos, não criavam a dinâmica que o Benfica está habituado a jogar, tanto tendo sendo em casa como também a jogar fora. Depois, mais faltas de referência nas rotinas ofensivas. Se o miolo do Benfica, com 2 jogadores, Pizzi e Feiza, tem grande dificuldade quando o Jonas não ajuda no processo mais defensivo, que eu vou mostrar mais adiante neste vídeo. Outra falta de referência é a permuta posicional nos jogadores do Benfica. Falando em Raul Jiménez, que era o jogador mais avançado da equipa de Rui Vitória, Raul Jiménez tentava também, através da sua mobilidade, aparecer nos corredores laterais. O problema é que Raul, quando caía nos corredores laterais, não havia depois a permuta de posicionamento, tendo grandes faltas de referência na zona de finalização. Jiménez está aqui mais à direita nesta imagem, e depois reparem na desorganização do Benfica, em que não consegue ter uma referência na frente de ataque, onde o Marítimo nesta situação ainda se estava a encontrar para conseguir a sua organização defensiva. André Almeida e Sálvio, os 2 no mesmo corredor onde está Raul, corredor mais à direita, e depois Pizzi e Feiza, neste caso bem posicionados, e Jonas muito longe do raio de ação. Ainda mais longe está a Servi, porque Servi tem que vir para dentro e Jonas tem que aparecer mais na referência quando Raul Jiménez cai para um dos corredores. Ou seja, uma falta de organização da equipa do Benfica, não espelha aquilo que se passou nem ano passado, nem há 2 épocas. Muita falta de organização, jogadores desposicionados. Pizzi e Jonas não se conseguem encontrar no corredor central, e depois tanto o Sálvio como o Servi também não dão aquele fluxo de ataque rápido quando o Benfica costumava acelerar no último terço de terreno. Agora isso não está a acontecer. E o Benfica com bola, com sérios problemas que o Rui Vitória vai ter que corrigir. O Benfica sem bola também tem sérios problemas que Rui Vitória vai ter
que corrigir. Vamos falar do Benfica sem bola no aspecto posicional, quando não consegue roubar a bola mais à frente. O Benfica organiza-se em 4-4-2, duas linhas de 4 mais dois jogadores mais avançados, que neste caso os jogadores da frente são Raul Jiménez e Jonas. Servi e Sálvio vão descer dos seus corredores laterais para formar uma linha de 4 com Feiza e Pizzi. Mais atrás temos a linha defensiva com André Almeida, Luizão, Jardel e Grimaldo. Aqui o Benfica organizava-se num 4-4-2, tentava reduzir ao máximo os blocos para que o Marítimo não jogasse em transição, mas depois aquele caudal ofensivo do Benfica completamente desorganizado, em que na grande maioria consegue atacar num 4-2-4, Jonas e Jiménez na frente, os dois extremos Servi e Sálvio bem abertos, e depois o meio-campo fica apenas com Pizzi e Feiza. O problema é que quando o Benfica perde bola, há uma falta de organização na sua transição defensiva, que é o momento em que o Benfica perde a bola. Muito por culpa, estamos a falar de Jonas, e então reparem que quando o Benfica defronta um adversário que tem 3 jogadores no meio-campo, como podem ver através desta imagem, o Marítimo jogava com Fábio Pacheco, Gamboa e Kleber, 3 jogadores no meio campo. Kleber muito inteligente, sempre à procura das entrelinhas que o Benfica poderia oferecer, e depois reparem onde está Pizzi e Feiza completamente sozinhos para 3 jogadores do Marítimo. No lado direito, Sálvio está preocupado com o lateral do Marítimo. André Almeida tem marcação direta. Do outro lado, Grimaldo vai ter marcação direta e Servi muito atrasado na ajuda ao seu lateral, em que no lado direito, reparem que há sempre uma situação de 2 para 1, Grimaldo ficando sozinho com um atraso muito grande de Servi. A grande referência era que os 2 médios do Marítimo, Fábio Pacheco, jogavam sempre sozinho. Fábio Pacheco e Gamboa não tinham a pressão de Jonas. Eu simbolizei que Jonas deveria aparecer naquela zona mais central, e a recuperação na transição defensiva era um caso muito sério. Benfica sofre muito com equipas que jogam com 3 jogadores no meio. Porquê? Porque o Benfica não é dinâmico, não é intenso, não é agressivo. Enquanto Sálvio e Servi ajudam na verticalidade os seus laterais, no meio campo Pizzi e Feiza vêm sozinhos para uma situação de 3 jogadores do adversário que ocupam sempre aquele corredor central. Rui Vitória tem que corrigir esta situação. Jonas tem que estar muito mais posicionado. Se Jonas não tem pulmão, Rui Vitória deveria colocar outro jogador a fazer essa função sem bola. E depois reparem e estamos a falar numa transição defensiva, e agora reparem numa organização defensiva. O Benfica está a defender dentro do seu meio campo, o Marítimo já está no último terço do terreno, e reparem onde é que está Pizzi, numa situação completamente descontrolada, em que o jogador do Marítimo está pronto para fazer o cruzamento, porque houve uma jogada de envolvência no corredor mais à direita do Marítimo. Uma linha de 4, Feiza desce para formar essa linha, e depois reparem que no corredor responsável estão Grimaldo e Servi, e Pizzi vai tentar roubar a bola numa zona que não é a sua, sai da sua posição e fica depois um meio campo à entrada da área completamente sozinho para os jogadores do Marítimo depois tentarem a finalização. Ou seja, jogadores do Benfica com bola totalmente desorganizados, com grandes falhas graves nas rotinas ofensivas, na sua dinâmica de jogo, e depois o Benfica sem bola. É realmente mais grave ainda quando um jogador da frente não consegue fechar o corredor central, quando os extremos fecham na vertical e ajudam os seus laterais, e depois numa organização defensiva o Benfica não se consegue encontrar, não tem um bom posicionamento, e isso vai fazer com que depois hajam falhas individuais, como no jogo de ontem, Jardel, que poderia ter dado o segundo golo à equipa de Daniel Ramos. O Benfica, igual aos outros jogos, entra com grande agressividade nos inícios da partida, muito intenso, muito dinâmico, e consegue marcar o seu golo por intermédio de Jonas logo nos minutos iniciais. É um remate cruzado em arco,
um grande golo de fazer levantar o estádio e já nos continua com aquela veia goleadora. O problema é que o Marítimo foi controlando e equilibrando a partida, começou a ter as suas oportunidades de golo, começou com que o Benfica também tremesse porque não vive uma situação muito fácil, e eu estava a ver o jogo e estava à espera sempre que o Marítimo acabasse por marcar, e aconteceu aos 65 minutos, já no segundo tempo, há o golo de Ricardo Valente. Há um cruzamento de Bebeto, lateral do Marítimo, que não tem a pressão devida para não deixar cruzar este lateral direito do Marítimo, e Ricardo Valente vai aparecer nas costas de André Almeida, uma passividade enorme por parte da linha defensiva do Benfica, e o Marítimo faz com alguma justiça o empate. Depois as substituições, mais uma vez Rui Vitória esteve mal, são aquelas trocas por trocas. A saída de Pizzi, não estava bem Pizzi, mas era uma questão de corrigir o seu posicionamento, e vai entrar Krobinovic, depois sai Servi e entra Rafa, e depois no fim sai Jonas e entra Seferovic. É mais do mesmo, Rui Vitória não inventa nada, Rui Vitória fez troca por troca, tentar refrescar mais a equipa do Benfica, tal não aconteceu. Marítimo com uma atitude muito boa, excelente, uma equipa que em casa é muito difícil de bater, e o Benfica parece que continua com esta pequena crise. Vamos ver os próximos tempos, se a equipa do Benfica consegue reagir a estes resultados negativos. O que é certo é que o Marítimo está de parabéns, o Benfica não está de parabéns, porque o Marítimo mereceu mais este empate do que o Benfica merecia mais uma vitória. Da minha parte, espero que tenham gostado a mais uma análise, desta vez ao Benfica, ao jogo Marítimo-Benfica na Madeira. Acabou por 1-1, jogo empatado. Eu agradeço por terem assistido a mais uma análise aqui no canal Joga Simples.